áreas. Então, entende o Ministério Público que existe obrigatoriedade da assunção da vice-prefeita no cargo de prefeita por questões constitucionais, legais. Existe uma fundamentação jurídica nessa manifestação do Ministério Público. Então, a determinação é para que, incontinente, eu assuma o cargo. Diante dessa recomendação, agora eu estou fazendo um ofício ao juízo da Vara da Fazenda Pública para que nós tenhamos um lastro jurisdicional quanto a essa recomendação do Ministério Público. Ou seja, para que haja o crivo do Poder Judiciário quanto a essa recomendação para evitar, evidentemente, prejuízos para o governo, para a administração, durante o lapso que eventualmente eu tenha que assumir a prefeitura. Mas, como eu disse, existe a recomendação do Ministério Público e eu própria redigi um ofício a um dos juízes da Vara da Fazenda Pública para que haja essa análise da autoridade judiciária. Então, agora... Você conseguiu assumir, entrar na sala do prefeito? Estava trancada? Não acharam a chave? Bem, na realidade, a sala do prefeito se encontra trancada, segundo os assessores e alguns secretários, e que eles não têm permissão para abrir a sala do Paço, que é um prédio público, né? Mas, de qualquer forma, independentemente da questão do espaço físico, eu dependo dessa análise do Poder Judiciário para que possa efetivamente dar cumprimento à recomendação do Ministério Público. Então, hoje, 13 de novembro, 1h30 da tarde, a gente não pode dizer que Jaqueline Coutinho é prefeita de Sorocaba? Na realidade, após a análise do judiciário, nós existe aí, então, uma expectativa que eu venha a ser para que se possa cumprir a recomendação do Ministério Público, né? Mas não é uma expectativa minha, é uma expectativa da lei, né? Considerando que essa recomendação do Ministério Público ela é respaldada em argumentos constitucionais, legais, jurídicos, evidentemente, sob o crivo do judiciário, eu a cumprirei. Por que você achou melhor aguardar esse respaldo judicial, ao invés de assumir com a decisão, com a recomendação do Orlando Bastos? Porque toda análise quanto à situação político-administrativa e, principalmente, que demande atos administrativos que, eventualmente, podem até ser anulados a posteriori, se o judiciário entender que essa assunção do cargo não foi regular, poderíamos causar sérios prejuízos para a administração. Eis porque é importante que o judiciário, a quem compete analisar e dar a devida prestação jurisdicional a situações fáticas como essa, nós vamos aguardar essa manifestação. Jaqueline, mas o promotor colocou também que ele recomenda, né, recomendação que a secretária de gabinete central não poderia haver nenhuma obstrução, já que o promotor entende que é uma obrigatoriedade, né? Então, não está havendo uma certa resistência aqui no sexto andar? Bem, na realidade, a resistência quanto à ocupação do gabinete. E, evidentemente, nós estamos já assinalando, apontando essa situação no ofício ao juiz da Vara da Fazenda para que ele tenha conhecimento e possa, daí sim, expender uma manifestação acerca desse fato. E agora a senhora estava reunida com quem? Eu estou reunida com 2 amigos que também têm conhecimento jurídico, já que eu acionei a secretária de Assuntos Jurídicos há 2 horas e até o presente ela não compareceu. Como eu tenho conhecimento do direito, né, eu própria redigi e fiz um ofício dirigido a um dos juízes da Vara da Fazenda Pública, para que nós estejamos amparados, respaldados legalmente e que não haja nenhum prejuízo em termos de administração pública. Esse ofício já foi encaminhado ao Eu estou levando. Poder Judiciário? Eu vou levar pessoalmente. No meu carro, eu vou levar. Então a senhora prefere esperar primeiro o respaldo desse juiz para, a partir daí, assumir o cargo de prefeito? Exatamente. Enquanto Jaqueline Coutinho é vice-prefeita.
Ela é vice-prefeita até que haja a análise do judiciário quanto a essa situação e, obviamente, existe a expectativa de poder dar cumprimento ou a recomendação. Não nos esqueçamos que é uma recomendação, né? E sendo uma recomendação, embora seja de um órgão de suma importância, que é o Ministério Público, nós não podemos nos apartar da análise jurisdicional. Por enquanto, a senhora espera. Sim. Porque quando o Rodrigo Manga assumiu, numa viagem de um dia do prefeito, essa transição foi mais tranquila, não teve que ter... Ele foi avisado da viagem? Como é que seria, numa situação normal, entre prefeito e vice, essa transição? Sim, provavelmente ele foi avisado e houve essa transmissão. O que o Ministério Público pontua e argumenta juridicamente é que a ausência de um chefe do executivo, seja no âmbito municipal, prefeito, estadual, governador ou federal, presidente, a ausência em viagem ao exterior equivale a um impedimento. E em sendo um impedimento, de acordo com o artigo 37 da Constituição Federal, automaticamente assume o vice-prefeito, independentemente de qualquer formalidade legal. Na decisão, Rodrigo Manga, Orlando Bastos disse que a senhora pode ser aí indiciada por improbidade também, né? Por não ter assumido imediatamente. Queria que a senhora comentasse isso também. Sim, na realidade, eu soube na sexta-feira à tarde, através da mídia, da imprensa, com relação a essa viagem, sequer sabia o tempo que permaneceria em viagem, né? Nós nos respaldamos até na lei orgânica, achando que dependeria de um lapso maior para a transmissão do cargo. Mas o Ministério Público bem ponderou que uma coisa é o afastamento, outra coisa é a assunção. O afastamento por período superior a 15 dias depende de autorização da Câmara. O afastamento por período inferior a 15 dias, segundo o entendimento do Ministério Público, ele é superior ou inferior, ele já demanda que a cidade tenha uma outra chefia, no caso, o substituto legal, que é o vice-prefeito. No pedido ao juiz, né, que a senhora está redigindo agora, a senhora pede uma decisão em caráter liminar também ao juiz? Em caráter de urgência. É um ofício e eu peço uma decisão em caráter de urgência para que a gente não fique procrastinando essa situação, né? Agora, aguardando essa resposta, a senhora vai aguardar aqui na prefeitura, a senhora vai para casa e só saindo da decisão a senhora retorna para a prefeitura? Não, eu de preferência vou ver se o judiciário tem condições de fazer essa análise em caráter de urgência ainda hoje até o fim da tarde. Ok? Muito obrigada. Essa foi a vice-prefeita Jaqueline Coutinho, de Sorocaba, que acabou de dar uma entrevista explicando que a decisão do Ministério Público ela ainda não é uma decisão judicial e, por isso, ela vai escrever um ofício agora pedindo uma decisão em caráter liminar, caráter de urgência, para que o juiz, para que um juiz de Sorocaba decida ainda hoje, de preferência, sobre essa situação. Vale lembrar, o Ministério Público sugeriu, recomendou que Jaqueline Coutinho assuma a prefeitura sob pena de incorrer no crime de improbidade administrativa, tanto ela quanto o prefeito José Crespo, que está em viagem à Europa e não transmitiu o cargo oficialmente, nem comunicou oficialmente à Câmara dos Vereadores. Nós vamos continuar acompanhando esse caso no Jornal Zenorte, vamos continuar acompanhando as decisões também que podem ocorrer ainda no dia de hoje e levar tudo para você, porque você já sabe, está ao vivo, está no Zenorte.